Amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui louvando e adorando a Deus com os irmãos. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com os irmãos. A gente, quando é convidado para pregar em alguma igreja ou algum lugar, a gente busca. Opa, obrigado. Estava usando a xícara aqui do pastor Antônio. Vamos ver se eu pego um pouco de unção do pastor unção. Vai deixar um pouco de unção aqui na xícara que eu estou usando para ver se quem sabe Deus me usa nessa noite. Pegando um pouco da unção, mas já que tem um copo descartável, vou usar os dois, né? Tem que usar vai que está lá embaixo. Dia das dúvidas, né? Mas a gente ora, né, e procura um texto que Deus coloca no coração e a gente passa a semana meditando naquele texto, fazendo algumas anotações. E às vezes Deus dá um texto, uma direção, um tema, e a gente vai trabalhando nesse tema durante a semana. Como eu sabia que ia vir aqui, Deus colocou no meu coração para falar sobre gratidão. Só que assim, a gente gosta de estudar e a gente às vezes quer uma coisa mais profunda, né? Extrair algumas verdades, pegar um texto, esmiuçar o texto. E estava meio na dúvida, falei, mas será que é isso mesmo? Eu cheguei aqui, o Abel estava falando de gratidão, depois a Sueli, o pastor Antônio, todo mundo falou, é isso aí mesmo. Então não resta dúvida. Porque quando a gente fala de gratidão a Deus, existem algumas implicações. Falar, eu sou grato a Deus. O que é uma gratidão? O que é ser grato? E essas implicações práticas na nossa vida, no viver diário, não é tão somente falar obrigado. Na escolinha lá, na ONG, a sala dos menorzinhos tem as palavras mágicas, né, que a gente fala, que a Roseli e a Suzana colocou lá. Muito obrigado, por favor. Mas não é repetir mecanicamente muito obrigado, mas é uma atitude de coração. Você fala, se eu sou grato a Deus, isso vai trazer implicações no viver diário. Porque ninguém pode falar que ama a Deus se não amar o próximo. Então a implicação está no próximo. A gente não consegue ver Deus. Deus, ele decidiu ser amado no próximo. Então, é o que os irmãos têm feito e estão fazendo, casas de recuperação, as pessoas marginalizadas socialmente, são as pessoas que excluídas socialmente, moradores de rua, orfanato, asilo. E é isso, Deus decidiu ser amado nessas pessoas. Então, são implicações práticas. Não é tão somente eu falar que amo, porque se falar e não tiver implicação no dia a dia, isso não é apenas falácia, né? Então, e é isso que Deus colocou no meu coração. A gente está falando um pouco sobre gratidão, o que é gratidão e quais são as implicações disso no nosso viver diário. Então eu gostaria de ler um texto bastante simples. O texto por si só já fala, né? Lucas 17:11, a cura dos 10 leprosos, né? Os 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer. Então a gente vai estar vendo que você está lendo e meditando um pouco sobre esse texto, porque às vezes a religiosidade, às vezes a pessoa tem um coração bom, igual o Antônio falou, que o cara da Uber falou, o pessoal espírita, eles fazem um bem. Às vezes a pessoa está no mundo ou não conhece a Deus, ele tem até um coração voltado em ajudar, fazer algumas coisas. E às vezes a religiosidade, a pessoa vai congregar em alguma igreja e uma pessoa que era boa, ele se torna ruim. Ele ajudava, fazia o bem, mas ele fala, não, mas ele aprende ali que não depende daquilo, que não depende mesmo, né? Ninguém é salvo por boas obras, mas as boas obras acompanham o salvo, é o que Tiago falou.
mostra a sua fé que eu mostro a minha obra. Então a fé sem obras é morta, ela tem que acompanhar, ela não salva, mas ela acompanha e salva. E às vezes a pessoa, ele tem um coração bom, mas acaba, através da religiosidade, da falsa religiosidade, ele acaba se tornando ruim. E às vezes ele até culpa, fala, não, mas ele aprende que aquelas pessoas que estão sofrendo, são excluídas socialmente, fala, não, é Deus que está fazendo isso aí, deixa eles lá. Isso é uma religiosidade ruim. Então, quando a gente é grato a Deus, existem algumas implicações práticas no nosso viver diário. A gente vai estar vendo nesse texto aqui, Lucas 17, 11, todos acharam? Sim, amém. Leiamos. Lucas 17, 11 diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhes Jesus: ide mostrar-lhes ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gratidão, definição de gratidão: é o reconhecimento do benefício da ação de alguém para a nossa vida. Então, é reconhecer que alguém estendeu a mão, que alguém te ajudou, que alguém te puxou nas suas vitórias, que você só chegou, onde você está nesse momento, porque alguém teve paciência com você, alguém te estendeu a mão e alguém te ajudou. Isso é gratidão. E dizem que a gratidão é a coroa de todas as virtudes, porque é o nascedor das demais virtudes. O contrário de gratidão é ingratidão. E a ingratidão é a mãe de todos os pecados. Lúcifer, o orgulho dele derrubou do céu, mas antes de ser orgulhoso, Lúcifer ele foi ingrato a Deus, que deu-lhe dons, beleza, formosura, o céu. E ali, através daquele ato de ingratidão a Deus, entrou o orgulho. Então a ingratidão é o nascedouro, né? A mãe de todos os pecados. E é a pessoa que fala: não, eu cheguei onde eu cheguei por meus próprios méritos. Então é aquela pessoa que você ajuda ela 10 vezes, quando na 11ª você não consegue ajudar, ele volta as costas, esquece as 10 vezes que você ajudou ele e volta as costas para você. Então a pessoa ingrata, ele é frio na relação para com Deus e para com o próximo. O ingrato é aquele parente distante que veio de uma região longe, você abriga ele na sua casa, você ajuda, dá alimento, dá roupa, arruma um emprego para ele, estende a mão, cuida. Aí depois que ele está bem, ele volta as costas, vai embora. E às vezes ele pode te ajudar e não faz. É aquele funcionário novo que chega no seu trabalho, você ajuda, ensina todo o trabalho para ele, assim que faz, assim, assim. Aí depois que ele aprendeu tudo, ele puxa o seu tapete e faz tudo para você ser mandado embora da empresa e toma o seu cargo. Eu até estava assistindo um vídeo de um americano, brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele contando, ele faz móveis, marceneiro, né, móveis projetados. E ele tem muito cliente, aí ele viu um brasileiro, né, se compadeceu e ali pegou ajudando ele, ensinou ele a fazer móveis também, levava ele
E aí ele aprendeu, aí depois que ele aprendeu, ele tomou todos os clientes dele, foi lá, deu um preço mais barato, né? E acabou tomando os clientes dele. Então esse é o ingrato, né? É aquele cônjuge que estão passando num perrengue, com dificuldade, aí falam, a gente precisa estudar, precisa crescer, e um dos dois faz uma universidade, faz um curso universitário, e ali, com dificuldade, termina e depois começa a ganhar bem, e aí ele abandona a esposa ou o marido. Então esse é o ingrato. E o ingrato ele não vai muito longe. O ingrato ele tem caminho curto, né? Pelo fato de ser ingrato. E esse texto que nós lemos aqui, que todos vocês conhecem, Jesus estava indo para Jerusalém, e ali na divisa, na faixa que separava Samaria da Galiléia, entrou numa aldeia e veio esses 10 leprosos gritando, porque o leproso tinha que viver separado, porque era uma doença contagiosa, então ele ficava longe, gritando, imundo, imundo, e não podia se aproximar. E ali, o texto vocês conhecem, né? Jesus agiu de acordo com o ritual judaico nesse caso, falou, não, vai lá, mostra aos sacerdotes, e mandou eles irem. E eles foram, e foi uma cura gradativa, né? Uma das poucas curas que não foi de imediato, ao irem eles foram curados. E ali não se sabe dos 9, que era judeu, e se eles foram de fato se mostrar aos sacerdotes, cumpriram o ritual, para onde que eles foram. Mas o fato é que um voltou, e esse que voltou era samaritano, era estrangeiro. E aí ele voltou gritando, dando glória a Deus, prostrou diante de Jesus, e Jesus perguntou, cadê os 9? Aí ele falou, vai, a sua fé te salvou. Então Jesus igualou a gratidão com a fé salvadora. Ou seja, ele foi grato, e pelo fato dele ser grato, ele foi salvo. Então quem vivencia a gratidão, vivencia uma dimensão da fé. Porque quando a gente fala de fé salvadora, mas aqui ele foi grato a Deus, e ele vivenciou essa dimensão da fé, que a gratidão faz parte da fé. Quem alcançou a Cristo, uma fé salvadora, tem um coração grato. Então é uma fé, é algo natural que move o nosso coração daquele que é agradecido. Então, da onde surge a ingratidão? Da onde nasce a ingratidão? Eu anotei aqui pelo menos 5 causas, o porquê de sermos muito ingratos, né? Porque aqui a gente vê 9 não voltou, apenas um voltou. Então, estatisticamente falando, são muito, de 10, 9 ser ingrato, apenas um ser grato. Então é uma tendência da natureza humana, que poucos agradecem, e poucos de fato agradecem a Deus, né? Pela vida, pelo ar, pelo alimento, por ter acordado, por estar andando. E a gente só vê quando a gente perde, né? Ontem foi uma psicóloga lá ela está se formando no último ano de psicologia, está nos ajudando lá. Ela quebrou o pé, eu fiz a cirurgia, e foi como ela falou, nossa, eu nunca vi que as ruas e as calçadas tão difíceis. Então assim, um movimento simples que é andar, a gente só reconhece quando a gente está com dificuldade de locomoção. Ou de enxergar, né, para quem começa a perder a visão, a audição, enfim. Então assim, a gente não agradece a Deus por essas coisas simples. E pela igreja que nós temos, pelos irmãos, pela família. E isso a gente pode aprender a ser grato a Deus. Desde criança, né? Ensinar o filho a ser grato, porque às vezes a criança vê lá, ele tem alimento, ele tem roupa passada, ele tem tudo na casa, mas ensinar ele a agradecer a mãe e o pai por tudo aquilo que ele tem. Isso é um conceito bíblico, né? Paulo falou, ensinando aos Tessalonicenses, falou em tudo dá graças. Então, a gente precisa entender isso e ensinar isso. Então, a primeira coisa que gera
a ingratidão é negligência. Ser ingrato. Porque quem é o negligente? Porque às vezes a gente vai adiando, protelando, as pessoas nos ajudam, e a gente pensa, não, mas uma hora eu agradeço. Às vezes as pessoas que estão nos próximos, a mãe, o pai, e você é grato a ele, e vai adiando. Nunca, às vezes tem possibilidade de ajudar a retribuir o que foi feito e não faz. E depois que a pessoa vai embora, às vezes no caso da mãe, do pai, a pessoa começa a chorar lá no caixão, perdeu a mãe, o pai, e ali não adianta, você pode levar um caminhão de flores, você tem que agradecer a sua mãe e seu pai pelo que ele fez por você, porque às vezes a mãe cria o filho e educa, e doente no hospital, aí depois o filho está grande, casado, está ganhando bem, e os pais com necessidade, os filhos não vão lá ajudar, abandona os pais, e aí quando os pais morrem, ele fica lá chorando no cemitério. Então tem que ser grato, mas mostrar essa gratidão prática no dia a dia, porque depois que morrer não adianta você levar lá um caminhão de flores lá que não resolve nada. Então isso é ser grato a Deus, e ser grato a Deus não é uma ordem. Colossenses 3,15 diz o seguinte: a paz de Deus, para a qual também foste chamada em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Então, a primeira causa talvez seja essa negligência, né? A pessoa sempre vai adiando, protelando, sendo negligente em agradecer. Mas a segunda coisa é o sentimento de onipotência. Então, há pessoas que esse sentimento de que eu não preciso de ninguém, não, mas se não me ajudar eu vou conseguir mesmo, e eu chego lá sozinho. Isso aí é um sentimento diabólico, esse de onipotência, porque a gente está querendo se igualar a Deus. Eu não preciso de ninguém. E não é verdade, porque todos nós precisamos das outras pessoas. Ninguém chega sozinho. Sempre vai ter alguém que nos ajudou, que estendeu a mão. E o Antônio falou de Davi, né? No Salmo 116, o coração grato, né? Ele falou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Ou seja, ele tinha um coração grato. E Deus falou para Davi, falou: nunca esqueça, lembra que eu te tirei de trás das ovelhas. Ou seja, nunca esquecer as suas origens, da onde você saiu. Porque às vezes a pessoa alcança uma bela posição, um status, mas ele nunca pode esquecer da origem dele, da onde ele saiu. Por isso que o judeu fala: filho de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que você foi escravo lá no Egito, origem humilde. Então nunca esquecer as suas origens, para acabar com esse sentimento de onipotência, né? Então, ser grato a Deus e ao próximo. Outra coisa que gera a ingratidão é a insatisfação, porque a gente vive em um mundo que a gente sempre quer mais. Esse mundo capitalista, a gente nunca está contente com o que tem. Você está andando a pé e fala: preciso de um carro, não dá para ficar andando a pé. Aí você compra um carro, aí você fala: esse carro é 1.0, é muito lento, eu preciso de um 2.0, que é um carro melhor. E aí você fala: mas esse carro está meio velho, precisa ser um carro mais novo. Mas esse carro é baixo, é bom alto, né, que você tem uma visão melhor. Ou um carro automático é melhor. Então a gente nunca está contente com o que tem, sempre está querendo mais. É a insatisfação. Isso é com roupa, sapato, tênis, casa. Está pagando aluguel, depois consegue uma casa, fala: não, mas aqui. E nunca está contente, sempre está insatisfeito. Isso também gera a ingratidão. A gente nunca está contente com o que tem. E a quarta coisa é o egocentrismo, porque às vezes a gente pensa que o mundo gira em nossa direção, e às vezes muitas igrejas evangélicas ainda alimentam isso, né? Pode ver que muitos louvores, o homem é o centro e Deus é o serviçal. As mensagens colocam o homem no centro, e Deus como se fosse o gênio Aladim, que vai fazer as vontades dele. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Cristianismo é serviço. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então servir a Deus é servir ao próximo. Cristianismo é isso, é servir. E esse egocentrismo que coloca a gente no centro, o mundo gira em minha direção, isso é diabólico, isso é antibíblico. Nós não somos o centro de nada.
Deus é o centro, Jesus é o centro. Por isso nós o seguimos e o servimos. É verdade. Isso é evangelho. Faz-me lembrar quando eu era adolescente, no meu aniversário de 15 ou 16 anos, eu trabalhava de office boy lá na Paulista e geralmente no aniversário eu ganhava um presente. E nesse meu aniversário, eu esperando um presente bom, e aí o pessoal do departamento lá fizeram uma vaquinha e aí me deram uma jaqueta. Aí quando eu abri, já fiz uma cara que não gostei, e aí peguei, aí depois a minha chefe me chamou e falou: primeiro que ninguém é obrigado a te dar presente, a gente faz isso porque a gente gosta de você. E segundo que no mínimo você tem que fingir que gostou. É verdade, né? Então, assim, às vezes é isso, a gente pensa que nós somos o centro de tudo, e não é verdade. Então esse egocentrismo, ele gera pessoa ingrata. E por último, comparação, né? Porque a gente sempre se compara com o próximo, em tudo, na área profissional, até a igreja. A gente vê e fala: nossa, mas a igreja lá está cheia, essa daqui não está tanto, está vazio. Mas lá está negociando a salvação, está negociando valores, está pregando um falso evangelho. Então esse negócio de se comparar com o outro sempre vai gerar ingratidão, porque sempre vai ter alguém que está melhor que a gente, né? Então isso gera também coração ingrato e nos coloca em um mundo pequeno, porque a pessoa o ingrato, ele nunca está contente com nada, ele está sempre triste. E a pessoa ingrata, ele é avarento e materialista, ele valoriza mais as coisas do que as pessoas, porque ele é materialista, ele só está vendo o lucro, o que ele vai ganhar com aquilo. Se não ganhar, para ele não compensa. O texto aqui fala de pelo menos 3 coisas, que é o mal do ingrato. Primeira coisa, ele não reconhecer seu estado anterior. O texto a gente leu aqui que os 10 foram até Jesus, 10 leprosos, gritando: mestre, compadece de nós. Os 10 foram curados de lepra. E lepra gera insensibilidade, né? Lepra, para quem não sabe, é uma enfermidade que atinge os nervos. Então a pessoa fica insensível, ele não sente dor. Então quem é leproso, ele não sente dor, ele não sente frio, não sente calor, então ele se queima, ele se corta e acaba destruindo o corpo pelo fato, por causa da doença de ser leproso. E o ingrato, ele continua sendo leproso espiritualmente falando, porque ele é insensível, ele não sente a dor do próximo, ele não sente a Deus, ele não tem a capacidade de sentir a importância de Deus e nem do próximo, ele continua insensível. É como os 9 leprosos, eles foram curados, mas não voltaram para agradecer. E essa lepra também afastava da comunhão, eles tinham que viver afastado, longe, distante do clamor da família, da sociedade, vivia em cavernas, em lugares remotos, para não passar essa doença para outra. E quando foram curados, não agradeceram, ou seja, ele não reconheceu o estado anterior dele. É aquela pessoa, se de fato você teve um encontro com Deus, você reconhecer seu estado anterior, fala: Deus me curou, eu estava caminhando para o inferno, e agora o que eu posso fazer? Como Davi, né? O que eu farei para agradecer a Deus? O meu estado anterior, sem Deus, sem Jesus, caminhando para o inferno, e como eu posso agradecer a Deus? O que eu posso fazer? O mínimo que eu posso fazer para agradecer a Deus é servir a Ele e ao próximo. Outra coisa que a gente vê nesses leprosos ingratos é o seguinte: não perceber a graça de Deus e os seus milagres. Os 10, no versículo 15, do 16 e 17 aí, fala que eles gritaram, foram até Jesus, e quando Jesus questionou, não houve quem voltasse, senão esse estrangeiro. Então eles não perceberam a grandiosidade do milagre que Deus fez na vida deles. Eles eram judeus, os 9, religiosos.
Então talvez eles pensaram que foram por mérito, porque eles gritaram alto: Jesus, Jesus, Senhor, nos cura. Ou porque cumpriu o ritual religioso, né? Foi até o sacerdote e através daquele ritual religioso ele foi curado. Então o ingrato, ele não percebe o seu estado anterior e ele não percebe o milagre que Deus fez na vida dele. Talvez não é milagre físico de curar câncer ou outras coisas, mas o maior milagre é o milagre, a lepra espiritual, porque a lepra espiritual vai te levar para o inferno. E Jesus tirar essa lepra espiritual, você não conseguir enxergar a dimensão desse milagre. É como o povo de Israel saiu do Egito através de vários milagres, mas não conseguia ver esse milagre, reconhecer a graça de Deus, porque o coração ingrato, ele não consegue ver esses milagres, a graça de Deus. Então, talvez pelo fato de ser judeu, religioso, o samaritano era estrangeiro, então ele não estava vendo essa questão de mérito. Então, reconhecer que tudo que temos vem da mão de Deus, não é o outro nos ajudar. A terceira coisa aqui é não receber a salvação junto com a cura. Os 10 foram curados fisicamente, mas o único que recebeu a salvação da sua alma foi o samaritano, o estrangeiro. Então, a cura física é bom, a gente precisa ter saúde, mas a maior bênção é a cura da alma, porque o corpo, gente, 60, 70, quem conseguir chegar até os 80 anos, depois vai para o cemitério e vai deteriorar. Mas a alma é imortal, então a maior cura é da alma. Mas o ingrato, ele só conseguiu a cura do corpo e não da alma, porque o milagre faz parte do Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. Então muitas pessoas vão até Deus só para ser curado. Os 9 só foram curados fisicamente, mas a alma continuou leprosa. Adiantou alguma coisa? Acredito que não, né? Porque cumpriu o ritual religioso. Então eles não olharam para Jesus, eles olharam para si mesmo, para as suas enfermidades. Já o estrangeiro olhou para Jesus, por isso ele foi curado o corpo e a alma. Então a ingratidão, ela acaba com o contentamento. E às vezes você que sofreu, ajudou uma pessoa e a pessoa não retribuiu. Eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, qual que é a motivação? Porque às vezes, quando às vezes a gente ajuda uma pessoa, estende a mão, faz tudo, e depois a pessoa ainda sai falando mal da gente. Então talvez isso aconteceu, essas ilustrações, esses exemplos que eu dei, pode ter acontecido com você, no caso de família, no caso de trabalho, no caso de amigo. Então qual que é a motivação em ajudar o outro? Primeiro, a gente, quando ajuda alguém, conhecido ou não, não deve ser para ser visto, para alguém ver e falar: não, ó, como ele é bonzinho, ele ajuda as pessoas, ele dá uma cesta básica, ele faz isso, faz aquilo. Então, primeiro, a motivação não deve ser essa, para ajudar, para ser visto. Segundo, não querer ser recompensado pela pessoa, porque às vezes a pessoa ajuda alguém e fala: não, quando eu estiver precisando ele vai me ajudar. Não deve ser isso. Primeiro, que nunca vai ser a pessoa que você ajudou que vai te reconhecer, que vai te ajudar. Geralmente vai ser outra pessoa. Sabe por quê? Porque a recompensa, ela sempre vem de Deus. E Deus já faz sempre para mostrar que é Ele que vai recompensar, não é a pessoa. É verdade. Então nunca esperar ser recompensado pela pessoa. Até mesmo porque estatisticamente aqui 9 não voltou, né? Então a gente ajuda e realmente a pessoa não volta. Então você que é vítima de ingratidão de outras pessoas, você não deve deixar que isso destrua a sua capacidade de amar, de fazer o bem, de ajudar. Você deve continuar fazendo o bem, porque precisa ser feito, né? A Bíblia diz: fazer o bem sempre. Então não deve cansar de fazer o bem, porque senão você fica refém da pessoa que te machucou, que foi ingrato. E segundo, perdoar. Perdoa. A pessoa não te ajudou, ainda só falando mal de você,
Porque senão você vai carregar o fantasma do ingrato por resto da sua vida. Então, agora, se você é um ingrato, você não é o que sofreu a ingratidão, mas você é um ingrato, e essa mensagem está falando contigo, que é um ingrato, você deve fazer 2 passos. O primeiro passo é o seguinte, é reconhecer que você é ingrato. Os 10 leprosos, primeiro eles reconheceram que eram doentes, que estava doente. Eles foram até Jesus, reconhecer, falar, não, eu fui ingrato. Aí começa a lembrar aí as pessoas que te ajudaram, e você nunca retribuiu, nunca falou sequer um obrigado. Então é você reconhecer, falar, realmente, eu preciso ser curado, processo de cura na minha vida. E a segunda coisa é ir até Jesus. Os leprosos, eles foram até Jesus. Então vá até Ele com o coração aberto, clame a Ele, fala, Senhor, me cure, não fisicamente, mas espiritualmente, dessa lepra da ingratidão, porque a ingratidão é a pior lepra, e ela abre porta para outros pecados, para orgulho, para inveja, para uma série de outros pecados. Então fecha essa porta, seja uma pessoa grata, grata a Deus, grata ao próximo, e não é só falar, Senhor, obrigado, obrigado, mas é mostrar. Se você ama a Deus, você vai mostrar no dia a dia, vai oferecer a sua vida para servir ao próximo, e vai abraçar esses projetos na rua, morador de rua, orfanato, asilo. A sua vida está entregue para Deus, porque Deus, Ele decidiu ser amado no próximo, é no morador de rua, é no drogado lá na casa de recuperação, é na pessoa que está lá fora. Então, se você ama a Deus, você vai amar o próximo, e você vai mostrar que é grato, que realmente tem um coração agradecido no próximo. Amém? Amém. Bom, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Vamos aplaudir ao Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.